A palavra de Deus deve estar no coração do homem. Amém? Eu estou cada dia mais convicto que é uma das coisas que mais tem sido difícil para a igreja é guardar a palavra. E cada vez mais a gente vai notando por quê? Porque esta é uma forma que o inimigo usa para tirar a pessoa do conhecimento. Você sabe o que mais aborrece Satanás? É quando você sabe quem ele é e para onde ele vai. Eu vou repetir. O que mais ele tem raiva é você conhecê-lo e saber qual é o destino dele. Por quê? Quem conhece e sabe o destino não quer negócio com ele. Então, o que ele vai fazer? Tentar sempre se apresentar como Deus. Ele nunca vai se apresentar para enganar dizendo, eu sou o demônio. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer sempre que é um Deus. E a Bíblia diz que ele é um Deus. Só que ele é um Deus caído. Um Deus que caiu. Ele não tem nenhuma grandeza. Amém? Eu estou estudando sobre isso e é uma coisa que chama muita atenção. Então, segundo os estudos que a gente vai fazendo, o livro de Gênesis fala de quem? Fala da origem dele, aonde ele está, como é que ele estava lá. E depois, Apocalipse fala para onde ele vai. Apocalipse 20:14 diz que ele vai ser lançado no lago de fogo. E nós estaremos com Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia nesta noite, nós vamos meditar no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Vamos ler alguns versículos. Êxodo 24. Acharam? Acharam? Amém? Vamos ler versículo 7 em diante. E tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de prata e de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Amém? Preste atenção. O que era feito nas reuniões do povo do Velho Testamento? O que se fazia? Não era grandes discursos, não era palavrórios, não. O que se fazia? Lia a palavra de Deus, lia o livro do concerto, lia aquilo que estava estabelecido para que fosse feito. O que diz aqui? Que quando Moisés leu, o povo disse: faremos tudo conforme está escrito. Então eu quero falar hoje sobre isso. A função da palavra de Deus é ser lida, é ser colocada para a congregação, para a igreja. A palavra de Deus, ela não deve somente ser lida pessoalmente, mas ela tem que ser lida para a congregação. Por quê? Porque a palavra, quando ela sai, ela torna o quê? Ela torna viva, porque ela vai e entra na pessoa. Agora, o problema que nós enfrentamos é que muitas pessoas não conseguem ouvir a palavra. Por quê? A primeira coisa que vai acontecer comigo e com você, quando nós ouvimos a palavra de Deus, somos confrontados. Sim ou não? E pelo contrário, se não confrontar, é porque você nem ouvindo está. Você já tomou um remédio, o médico fala assim, ó, se der uma reação, é assim mesmo. O que quer dizer? Aquele medicamento foi de encontro à necessidade da pessoa, aquela doença foi combatida e houve uma reação. Por quê? Porque atingiu o alvo. Agora, há muitas pessoas que não estão mais ouvindo a palavra. E quantas vezes nós vemos que as pessoas não conseguem nem ouvir mais? Observe bem, a Bíblia fala, Jesus falando sobre a parábola do semeador, você vê que tem 4 tipos de terrenos. O primeiro, aquele que caiu a semente à beira do caminho, depois caiu na terra de pedras, depois caiu no meio de espinhos, e depois caiu aonde? Na terra profunda. E Jesus fala na ênfase dessa semente que cai na beira do caminho. Quem que
rouba essa semente? A ave do céu, que é uma figura de Satanás. Quantas vezes na hora da palavra a pessoa começa a passear? Talvez seja, não sei se alguém aqui já deu uma saída daqui, foi lá e depois voltou. Não é verdade? Acontece. Eu estava conversando com uma pessoa hoje dizendo o seguinte: normalmente acontece comigo, não sei se acontece contigo. Às vezes você começa a ler, de repente você esquece que está lendo e daqui a pouco você viu, leu 3, 4 páginas e não soube o que leu. Já aconteceu isso contigo? Comigo também acontece, engraçado, né? Eu tenho que voltar atrás, ler tudo novamente, porque eu não sei nada que li, mas li. Interessante. Não é verdade? Você não consegue. Por quê? Alguma coisa roubou a sua mente. E impressionante que você leu. Muda de página e tudo. Incrível. O que é isso? Algo roubando aquilo que nós precisamos de ouvir. O que falta hoje no povo de Deus? Conhecer a palavra. Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje nós temos dificuldade em ter pessoas para ouvir. Observe bem, toda vez que nós temos alguma coisa que é para adoração, é muito bom. Sabe por quê? Porque adoração é você falando, oração é você falando, e a palavra é você ouvindo. Você entendeu? Você adora, você fala, você ora, você fala. E quando você precisa ouvir Deus, você diz: não, estou cansado, eu estou, e vai lá para o banheiro, e vai lá para a água, e vai não sei para onde. Por quê? Não sabe ouvir. Amém? Na igreja nós temos 2 momentos de falar com Deus: oração e louvor. É expressar. E quando Deus vai falar: não quero ouvir não, eu já sei. O que acontece? Muitas vezes a oração e o louvor não é aceito, porque nós não conhecemos o que Deus quer. Primeiro nós precisamos aprender isso, é ouvir o que Deus quer falar, porque quando nós ouvimos o que Deus quer falar, nós sabemos como falar com Ele. E todo culto que é para você falar, todo mundo quer. Na hora de ouvir, não, que isso, pai? O cara vai falar que eu estou aí, estou precisando de mudar ali, eu estou precisando de consertar ali. Como estou entendendo? Você já viu, por exemplo, Esdras capítulo 10? Já leu lá? Eu não vou ler porque eu não tenho condições. Lê em casa. Aquele capítulo para mim é um terror. Aquilo é um terror. É um terror, mas é a palavra de Deus em cima de quê? O erro do homem. O que eles fizeram ali? Eles estavam vindo da Babilônia, estavam vindo do cativeiro, cheio de casamentos errados, cheio de filhos errados. E Deus disse: agora vocês têm que abandonar as mulheres e os filhos. Imaginou isso? Você ter filho com uma estrangeira, você ter uma família estrangeira, e você agora, Deus disse: ó, larga mulher e filho, manda de volta. E você quer ficar comigo? É só. Você desobedeceu. Alô? Você desobedeceu, você fez aquilo que não é reto diante de mim. Imagina o tédio, imagina a dificuldade, imagina a dor que aconteceu naquele dia. E não foi uma pessoa, foi milhares de pessoas que tiveram que ser mandadas de volta. Deus disse: ou fica comigo ou fica com seus filhos e suas mulheres. Está na Bíblia, pode ler lá. O título está lá: os israelitas devolvem suas mulheres e seus filhos. Tem mais ou menos um título assim que está escrito lá. Eu tenho um tempo que eu não leio esse texto. É bom ouvir? É bom ouvir essa palavra? Não. Porque vai bater, vai mexer aonde? Na desobediência. Amém? Mas o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que que aquele pessoal, aquelas pessoas tiveram que devolver seus filhos, suas mulheres? Porque não guardaram a palavra de Deus no coração. Porque a palavra diz que o profeta avisou. Foi avisado, não pode fazer. Querido, sabe por que muitas vezes você vive dor na sua vida, você chora, você lamenta? Porque não ouve. Eu já disse isso, eu sei que é meio duro de ouvir, entender isso, mas uma febre às vezes é melhor que a saúde, porque às vezes com febre você não fez uma besteira, ficou em casa deitado. Às vezes Deus te dá uma febrezinha para você ficar deitado e não ir fazer bobagem. Deus pode até usar isso. Quem já fez um erro que você diz: se eu tivesse tido de febre, não tinha saído de casa hoje, seria excelente.
Quantos de nós, né? Então, queridos, nós temos que aprender a ouvir. Então, como estão falando, a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida pela congregação. Quantos podem dizer amém? Diga amém. Diz então, tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Que coisa maravilhosa. Diga assim comigo. Tudo que o Senhor falar, nós faremos e obedeceremos. Aleluia. Querido, quanto fica mais barato quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí o que aconteceu? Quando Moisés ouviu isso do povo, a Bíblia diz que ele tomou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Quem tem isso a vir? Tudo. O que é sangue aí? Significa aliança. Diga aliança. E Deus agora faz uma aliança em cima da palavra que ele ouviu do povo. O que o povo disse? Faremos e obedeceremos. Diga, faremos e obedeceremos. O que Deus faz? Faz um pacto. Deus agora faz o quê? Ele sela essa palavra. O que eu quero dizer para você? Quantas vezes nós falamos, Deus sela e nós não fazemos? Quantas vezes Deus fala e nós dizemos assim, a partir de agora eu vou ser dizimista, vou ser ofertante, vou ser consagrado, vou orar, vou fazer. Aí Deus joga aliança, faz o pacto, porque você disse. E quantas pessoas fazem isso? Às vezes no culto de domingo, na hora da empolgação, na hora do mover do sobrenatural de Deus, num culto a pessoa vai e faz um voto, no outro dia ele esquece. O que acontece? O que eu já disse para você? Quando nós fazemos um pacto e não cumprimos, Satanás cobra. Deus não cobra, Deus é misericordioso. Ele nem precisa cobrar, só que ele não pode agir. Então Moisés faz o quê? Quando a pessoa diz, nós vamos obedecer, Moisés faz um pacto. Moisés faz uma aliança. Por que Jesus foi à cruz por nós? Porque Jesus tinha um pacto com o Pai. Por que você está aqui nesta noite? Porque você tem um pacto com Cristo. Porque se não tiver, querido, você não estaria aqui não. Eu não sou tão bonito e tão agradável assim. Não é verdade? A novela aí dá mais ibope. Eu estava hoje no meu dentista, né? Na minha até dentista, e estava ali uma senhora preocupadíssima com o horário. Eu disse, a senhora está ansiosa? É minha novela. Eu digo, boa causa. Ela disse, mas que novela? Das 7. Eu digo, piorou, não sei nem que 7 horas tem novela. Que novela, minha senhora? Aí eu não tinha tempo, né? Porque eu tinha que sair por causa do programa. E eu não continuei, mas eu fiquei pensando, fome de palha. Quantas pessoas comem palha a semana toda e no domingo vem para a igreja e quer louvar a Deus? Eu não sei se ela é evangélica, né? Porque hoje quem vê novela não é só ímpio, a igreja normal vê, acha até bom, né? O triângulo amoroso, os adultérios, acha aquilo maravilhoso, até torce para um trair o outro. A igreja, né, de Jesus. Bem, entenderam? Qual pacto que tem isso com Deus? Nenhum. E nós passarmos a semana todinha comendo esse tipo de palha que o mundo oferece, nós não vamos ter alimentação. Aí chega no domingo, o culto é frio, as pessoas erram, você vê defeitos. Sabe por quê? Porque a novela está encarnada. Aquilo está no teu espírito. Nós somos o que vemos e o que ouvimos e que lemos. Nós somos isso. Nós somos fruto disso. E tem gente que não perde, né? Eu fiquei pensando, eu já gostei de uma novelinha já, mas eu era boi também, comia palha. Hoje eu sou ovelha, como coisas mais sagradas, né? Amém? Você sabe que ovelha come as coisas separadas, né? Ela não mistura as coisas. Amém, queridos? E depois dá a remoída, se tiver alguma coisa, ela joga fora. Sabem disso? Já criei ovelha, se você não sabe, né? Bem, como estou entendendo? Deus faz um concerto, Deus lança o sangue do concerto sobre o quê? Uma promessa do povo. E eu vejo Deus perguntar para nós, quais promessas que eu selei contigo e você não cumpriu? Misericórdia, Deus. Não é verdade?
Principalmente segunda-feira. Segunda-feira é o Dia Internacional da Quebra de Aliança. Já viu segunda-feira? O pessoal diz que vai fazer regime, não faz. O pessoal diz que não vai e vai. É uma coisa impressionante. Então, querido, Deus, Ele é Deus de pacto. Deus de pacto, Deus de promessa. Tem um canto que diz Deus de pacto, né? Deus de promessa, Deus de aliança. Esse é o nosso Deus. Amém? E o que acontece? Subiu Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. O que houve ali? Revelação. O que acontece? Quando a igreja ela entra debaixo do pacto, debaixo do sangue do Cordeiro, ela está debaixo da palavra, começa a haver revelação. Deus aparece. Deus pode aparecer. Por quê? A aliança. Deus não aparece para povo nenhum que tem aliança quebrada. Deus não pode fazer isso. Por quê? Deus não pode quebrar princípios. Aí você diz, bicho, mas o camarada estava em pecado e era usado por Deus. Eu duvido que era Deus. Eu nunca vi esgoto sair água potável. Se você viu, você diz para mim. E Deus diz na Bíblia, está escrito na palavra, uma fonte não jorra duas águas. Aí acontece uma coisa, querido, que é forte, que eu vou dizer para você. Existe um demônio que eu botei o nome dele, porque demônio você pode botar o nome que quiser. Ele é muito sem vergonha, você põe o nome que quiser, ele aceita e acha bom. Eu botei o nome desse demônio, demônio da compensação. É aquele cara que está em pecado e está cheio de poder, do diabo, não de Deus. Porque existe um espírito maligno que ele faz compensação. Ele se coloca como anjo de luz. E a Bíblia diz, se possível, enganaria até os escolhidos. Não são pecadores, escolhidos. Ou seja, profecias, palavras de revelação de demônio. Se você não tiver discernimento, você engole. Preste atenção. Eu tenho orado nisso e diz, Deus, não quero ser enganado por demônios. Eu não gosto desse negócio de ser enganado. Eu não quero ser nenhum poderoso, eu só quero isso. Conhecer espíritos e definir quais são o de Deus e quais são do inferno. Amém? Então é importante, nós temos que prestar atenção nisso, porque senão seremos enganados. E é ruim, né? Quem já comprou um produto que não era brasileiro e era chinês, né? É made in China. E você todo feliz da vida comprou um produto importado lá, todo falsificado. Cheguei recentemente numa loja no shopping, eu e meu filho, né? E meu filho lá, e a mulher, não, porque é importado, esse aqui é de marca boa. Eu digo que isso é da China. Não, isso não é. Aí peguei, senhora, me dá licença, está lá, made in China. Falei, olha aqui, está aqui. A mulher quase morreu de vergonha. Falei, minha senhora, eu já mexo com isso aqui há muito tempo, e ser enganado não é comigo. Esse eu não quero não, senhora, obrigado. Isso aqui é o que a senhora pensa que eu iria pensar que é. Só que eu não penso assim, eu penso diferente. É verdade ou não é verdade? Ela pensou que eu ia pensar que era, mas eu não pensei que era. Aí deu tudo errado para ela. É verdade. Vamos lá, Josué capítulo 8. Né? Quando a gente pensa que a pessoa está pensando aquilo que a gente pensa que ele está pensando, a gente acaba pensando que ele pensou aquilo que você pensou que ele estava pensando. Mas não era aquilo que eu estava pensando. Pensei diferente do que ela pensou que eu pensava, né? Então foi isso. Então Josué capítulo 8, versículo 30 em diante. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito aonde? Como é que ele fez? De acordo com a revelação do momento, não é isso? Não. De acordo com aquilo que está escrito, aonde? No livro da lei, é a palavra de Deus. Amém? De Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, olha os detalhes, sobre o qual se não mover a ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Observe bem, o que Josué estava fazendo lá em Jericó? O que ele foi fazer lá? Foi fazer guerra. Não foi fazer guerra? Josué entrou lá para fazer o quê? Para fazer carinho no gigante? Não.
Ele foi fazer guerra, mas Deus agora especificou o quê? Um altar de coisas pacíficas. Ou seja, Deus também precisa que nós entendamos o quê? Qual é o momento de guerra e qual é o momento de paz. Tem gente que se vive em guerra, guerreia com o diabo, com o inferno, vive arrancando gente do inferno, mandando para o céu, tira do inferno, não sei para onde, é inferno o dia inteiro. Querido, tem hora que é paz. O crente não pode viver só catucando o diabo, não. Nós temos que catucar, sabe o quê? As vidas para converter. Deixa o diabo para lá. E ele aqui diz: ó, Josué, presta atenção, porque este é diferente. Eu quero que você faça algo de paz. Como estou entendendo? Então tem gente que vive numa guerra. Como é que está, meu? Estou na guerra. Sai da guerra, meu filho, para com isso. Vai descansar um pouco. Eu já vivi nisso. Eu era um catucador de capeta, vivia numa confusão geral e não dava certo. Por quê? Porque não era o momento. Mas tem momentos que você tem que pegar firme. Se você só pregar guerra, você bota o povo louco. E Deus disse: agora, José, dá uma acalmada aqui, prega isso aqui, faz um sacrifício de quê? Pacífico. Faz algo diferente. Eu quero agora falar com vocês, eu não quero fazer guerra. Eu quero dar um conforto para vocês. Há momentos no culto, meu irmão, tem que ser assim. Tem que ser um momento diferenciado. Tem que ser um momento de comunhão, um momento de relacionamento, um momento de alegria. Nós temos que saber. Tem gente que só sabe guerrear e bota o povo: guerreia, meu irmão, e vão, me amarra o cão, e amarra não sei quem. E Deus disse: meu irmão, é para soltar, rapaz. É para soltar, não é para amarrar. Por quê? Não conhece a palavra. Eu já vi muita loucura na minha vida. Eu já tive casos, né, que eu cheguei na igreja e aí estava endemoniado, né? Isso acontece, vai acontecer aqui também. E eu botava os obreiros resolver. E de vez em quando ele desaparecia da igreja e não resolvia nada. Aí vinha um lá meio esquisitado. O que houve? Bispo, pastor, nós já ungimos, já fizemos tudo. Já ungiu o diabo? Ungiu, tá tudo certo. Bem, e não foi embora. Não sai. Digo: fala que eu falei, por em nome de Jesus, para ele sair. Ele saiu. Eu digo: você esqueceu de mandar sair em nome de Jesus. Você começou a ungir, falar bobagem, esqueceu. É só isso. Está entendendo? Já tinha ungido o diabo de tudo quanto é lado. O bicho já estava todo ungido. Outro dia eu estava na igreja. Aí a Vanilda chegou: pastor, está uma luta lá na secretaria lá. Vai lá porque tem um demônio lá. Eu falei: então vamos lá. Aí não sei o que eu fiz lá, botei alguém no meu lugar e fui. Aí cheguei lá, tinha uns irmãozinhos, já estava cansado, e o diabo cansado também, e tal. Aí eu digo: o que foi? Aí tinha uma irmãzinha cheia de revelação. Ela disse: não, pastor, aqui tem 3 capetas. Eu digo: então manda sair. Não, mas nós já oramos e não sai. Eu falei: demônio, qual é o seu nome? Eu digo: Tereza. Eu digo: Tereza, o que está acontecendo? Não, que eles estão aqui gritando comigo, não sei o que. Era Tereza, não era demônio. Era Tereza. Como é que expulsa a Tereza dela mesmo? Não sai. Tereza já estava desesperada, disse: eu não consigo entender isso, manda eu sair, manda eu voltar, manda não sei o que, eu estou aqui. Não tinha demônio. Tereza não sai, gente. Nunca mais esqueci o nome da abençoada Tereza. Me lembro como fosse agora. Estava lá expulsando a Tereza. Não sai. Não sai. Falta Bíblia, falta entendimento. Versículo 32 também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estava em uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. O que tinha ali? Presença de Deus. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade de frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. Presta atenção num detalhe aqui. O que Josué está fazendo? Josué está colocando em prática aquilo que ele viu o discipulador dele fazer. Ele não está inovando nada. Querido, presta atenção. Nós como obreiros temos que aprender a respeitar as nossas autoridades. A Bíblia diz que fizeram conforme Moisés disse. Sabe, um grande erro quando nós começamos a fazer a obra é querer inovar. É ungir demônio, é tontear o saci para ele sair, é dar meia volta, 3 pulinhos, é não sei o que, é querer inovação.
Josué não fez nada. Sabe o que Josué fez? Fez tudo. Fez o que Moisés mandou. Só isso. Como estão entendendo? Não adianta, querido, querer inovar, inventar, fazer a roda de novo. Já está redondo, meu filho, deixa rodar. O problema de obreiro novo é que ele quer fazer diferente, ele quer fazer melhor que o líder, ele quer falar mais que o bispo. Querido, não faça isso, você vai te dar mal. A palavra de Deus, ela tem que ser feita de acordo com como está escrito. Não inventa. Vou botar mais sal. Vai salgar, não tem jeito. É aquela quantidade. O erro está aí. Eu sempre quero fazer um pouquinho menos. Sabe por quê? Para ser humilde. Para dizer, meu Deus, quem sou eu? Querido, preste atenção. Eles fizeram como o servo disse. O servo de quem? Deus, Moisés. Não acrescente não, querido. Bispo, mas quer dizer que eu tenho que ser... Não, é claro que você vai aprender. Mas você está aprendendo, faça como seu líder. E quando tiver uma novidade, antes de fazer, pergunte. Isso pode? Isso dá certo? Como estão entendendo? E tem gente que diz, não, bispo, hoje eu botei fogo lá, botei os marimbondos para fora, hoje eu fiz isso. Eu digo, meu Deus do céu, fez isso tudo, rapaz. E o que aconteceu? Aí não sabe o que aconteceu, porque ele também não viu. Entende? É problema, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Então o que fizeram? Fizeram de acordo com o que Moisés escreveu. Nós recebemos os materiais de Brasília, tudo muito simples, mas é muito melhor do que eu sei escrever, que eu nunca escrevi nada igual. E tem pessoas que dizem, não, isso aqui é muito fraco, bispo, tem que inventar isso aqui. Querido, quem somos nós para dizer o que o bispo Rodovalho deve escrever? O homem tem 650 igrejas, não sei quantos milhões ou milhões de membros debaixo dele, que ele ganhou, batizou, consagrou vários bispos no Brasil, no mundo, e eu vou ensinar o homem. Aí você vai para a célula, não vai ninguém, é porque você é ruim. Perdoa, me entenda como faz. Ruim no sentido de não fazer o que deve fazer. Porque se fizesse, era excelente. É igual o time de futebol, o técnico manda jogar pelas pontas, ele joga pelo meio, leva uma goleada, o técnico é ruim, é o cara que não jogou o que ele mandou. É verdade ou não é verdade? Aí você diz, bispo, eu não consigo fazer. Também você quer inovar, você quer fazer diferente. Faça, abençoado, aquilo que está escrito ali. Não aumente nem diminui. Deus vai te honrar. Graças a Deus. E funciona, querido. Pode fazer que funcione. Eu às vezes falo assim, meu Deus, o negócio funciona mesmo. Porque é tão simples, né? A gente tem mania de acrescentar. Tem ou não tem? E Deus não aceita que acrescenta nada naquilo que Ele faz. Nada. A Bíblia diz que maldito é aquele que acrescenta ou tira. O que nós temos que fazer? Andar de acordo. Diga, fala a Deus, que o teu servo ouve. Versículo 34. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei. Mais uma vez. E a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Ou seja, tudo ficou claro. Queridos, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Ou seja, aqui você vê que Josué passou todas as normas, as dicas, o que era certo e o que era errado para o povo. E o povo errou também, mas não deixou de saber. Tem que saber. Por quê? Porque se errar, já sabe que errou. Pior é quando você erra, não sabe que está errando e continua errando mais. Quando você erra e sabe que errou, o que você faz? Se arrepende, se humilha, pede perdão e volta. Não é verdade? Pior é aquele que pensa que sabe, não sabe que não sabe, continua fazendo errado. Tem que estar cheio disso. Eu tenho muita humildade para ligar e dizer, bispo, me ensina isso aí. Como é que é isso aí? Semana passada mesmo eu liguei para o bispo e disse, bispo, estou com um desafio aqui, o que o senhor acha? Ele disse, a minha experiência é essa. Não precisei de perder meu tempo. Ele disse, para mim foi assim. Ele sabe mais do que eu, ele é mais antigo, tem coisas maiores do que eu tenho que aprender. Eu já não tinha muita direção para o momento. O que eu fiz? Aprendi. Não é assim que faz. Mas temos mania de querer inventar. A bênção e a maldição. Versículo 31, versículo 31 do capítulo 8 de Josué. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não quê? Lê-se perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. O que nós temos que fazer?
não é argumentar, é ler a palavra. Querido, você quer fazer uma experiência? Faça, anota isso, para você não esquecer. O dia que o camarada fala, porque crente não sei o que, não sei o que lá, tá, tudo bem, tudo crente, vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Mas para isso você precisa saber aonde está escrito que você precisa de ler. Começou a ler a Bíblia, acabou a conversa, porque Bíblia não é argumento, é a palavra de Deus. Argumento, querido, não funciona no Evangelho. Porque Deus disse, ide e argumentai com os necessitados. Não é isso que Deus disse? Não, mas tem gente que faça isso. Vai argumentar. Vai lá dizer, não, porque lá na igreja, lá tem muito bom, lá no Fashion Fest é bonito, tem um banheiro bom, e vai, isso é argumento. As igrejas hoje não convencem ninguém pela palavra, convencem pelo argumento. Lá tem berçário, lá tem isso, tem ventilador, tem não sei o que. Aqui não tem nada disso, tem poder de Deus. Se você quiser, vem. Como você está entendendo? Há mais argumentação do que palavra. E tem uns abençoados que não pregam quando vê o doutor, o fulano de tal, não querem saber quem está sentado. Eu vou falar o que Deus mandou. Se o doutor não gostar, problema dele. Agora, problema é que Deus pode não gostar do que eu não falei. Aí é complicado. Eu já tive experiências. Um certo empresário, já falei isso aqui, mas é bom lembrar, porque hoje está gravando aqui, é importante. Ele chegou para mim e disse assim, ó, eu não convido mais ninguém para a igreja. Por quê? O senhor fala a verdade demais. O senhor está muito verdadeiro, ninguém aguenta isso não. Eu falei, então meu filho, você vai ter que ir para a igreja diferente. Porque eu estou pregando a Bíblia. Eu não sei nada disso não, está escrito. Ele disse, mas não tem jeito, o cara não aguenta. Eu digo, então meu irmão, ele vai ter que ir para outro lugar, porque aqui vai ser assim. Sabe o que aconteceu com esse homem? Até hoje não se libertou mais, caiu, desviou, tá, hoje eu soube, recentemente, infelizmente, está drogado, viciado em droga. Por quê? Não quis ouvir a palavra. Separou da família, é uma tristeza. É uma tristeza. Não gosto nem de comentar um negócio desse. E estou louco para encontrar com ele, para perguntar por ele, como é que ele está, para ele mesmo. Mas disse para mim, não prega isso não, muita verdade demais, bicho. O senhor prega muita verdade. Quer dizer que ele já ouvia mentira em outros lugares, né? Como estou entendendo? Querido, fala a verdade. Quem vai te honrar é Deus, não é o homem não. É Deus. Fala com amor, fala com tranquilidade, não fala com aspereza, porque não é isso que vai convencer ninguém. Mas fale a verdade, Deus irá te honrar. Amém? E nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenava que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. E das mulheres e dos meninos, presta atenção, todos ouviram a verdade. Diga, todos ouviram a verdade. Amém. Glória a Deus. Vamos lá em frente um pouquinho, já estou quase terminando aqui. Jeremias 36. Eu vou parar daqui a pouquinho, mas vamos ler isso aqui. Jeremias 36. Olha o que diz aqui. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado, e não posso entrar na casa do Senhor. Onde que Jeremias estava? Preso. Mas ele continuou fazendo a vontade de Deus. Ninguém prende o homem de Deus. Ele pode botar na cadeia, agora prender ele ninguém prende. Amém? Ele estava onde? Encerrado, estava preso. Esse homem vivia preso, né? Esse Jeremias. Isso aí foi uma bênção de Deus. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste na minha boca. Ou seja, o Baruque, que era o escritor, fez o quê? Foi lá, ouviu Jeremias, Jeremias profetizou, ele escreveu e disse: agora vai você lá. E faz o quê?
lê o que eu falei. Olha só, Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras de quem? Do Senhor. E os ouvidos do povo na casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifesto contra este povo. Diga misericórdia. E o pior, você prestou atenção no versículo? Pode ser que eles ouçam. Esses detalhes que faz o detalhe da palavra. O que ele está dizendo? Pode ser que eles ouçam e se arrependam. O que quer dizer, querido? Presta atenção. Você não convence ninguém. Quem convence o homem é a palavra de Deus através do Espírito. Outra coisa que acontece, nós começamos a querer converter o cara na marra, é garrafada do evangelho. Abra a boca aqui, receba! Recebe! Tem gente que está convertendo o cara no sopro. O cara caiu lá, está convertido. Na Bíblia não tem isso, gente. Isso é bobagem. E cai quando você quiser. Primeiro que mais tem nesses púlpitos por aí, sabe o quê? São hipnotizadores coletivos. Bispo é forte que está falando. Estou falando porque eu tenho por que falar isso. Eu já vi muito isso. Cai pelo poder de Deus? Cai, eu sei que cai. Mas cai alguns. Quando chega, derruba tudo, cai cadeira de tudo. Sabe o que é isso? Hipnose. Primeira coisa que o cara chega: hoje vai ser diferente. Condicionamento. Hoje Deus vai. E começou a dizer o que vai acontecer. Você já começou a cair. Agora quando o cara chega: Deus hoje vai fazer algo dele aqui. Pronto. Quem vai fazer é Deus, não é eu. Aí pode cair gente, pode levantar gente, morrer gente, ressuscitar gente, porque Deus está fazendo. Mas à medida que eu começo a condicionar, sou eu. Incrível. Gente, eu estou falando isso aqui com muito temor. A maioria dos curadores que tem hoje só cura o quê? Dor de cabeça, dor de ouvido, cura dor de tudo. Só não cura alejume, ninguém fica cura de aleijado, mas cura ouvido, cura olho, cura tudo. Mas não cura o aleijado, por quê? Deus não dá mais para curar aleijado, só cura o ouvido do abençoado. Você está entendendo o que eu estou falando? É duro, né? Mas é a verdade. E por que eu disse de hipnose? Teve tudo que isso aconteceu, querido, tudo que já aconteceu, eu creio que já aconteceu. Mas quando começa a acontecer demais, tem coisa errada. Deus não precisa desses demais, não. Sabe por quê? Porque Ele não precisa convencer ninguém da palavra dEle, porque a palavra dEle convence. E eu estava numa situação vendo isso, e começou todo mundo a ver ouro na mão, ver não sei o que, eu nunca vi. Eu digo, eu sou incrédulo mesmo, meu Deus do céu. Eu leio Bíblia, eu oro e sou incrédulo. Deus não quer negócio comigo não. Mas eu comecei a observar que aquilo ali, é eu que não via, porque não dava para ver mesmo, eu que estava certo. E um dia eu fui ficar na casa de um cientista. Deus é filho, é Senhor, Jesus é filho de Deus, é nosso Senhor. E lá nós começamos a conversar. E o fulano lá disse assim: o que você acha daquilo? Eu digo, eu não gosto não. Sabe por quê? Porque para mim aquilo ali é hipnose, aquilo é condicionamento. Aí ele começou a falar comigo. Eu sei a técnica de hipnose. Ele é um dentista muito famoso. Eu hipnotizo o cara, arranco o dente dele e não sente. Foi pronto, está aí, ó. Pode acontecer? Pode, querido. Mas tem que ver qual é o propósito. Você está entendendo isso? Tem que ter propósito. Deus não vai fazer coisa por fazer. Isso não é o que Deus quer. Sabe o que Deus quer? Salvar vidas. Restaurar a vida. Então há muitas pessoas engrupidas nisso, envolvidas nisso, porque não ouve a palavra, ouve o brá e a argumentação. E nós temos que ter cuidado com isso. A igreja hoje é uma igreja de argumentação. Você fala de argumento, todo mundo quer. Fala de palavra, ninguém gosta, porque fala a verdade, toca na pessoa que adultera, toca no jovem que fica masturbando, fala daquele que fica com maldade na internet, fala disso tudo e ele não quer ouvir. Ele quer outras coisas, ele quer ser tocado por Deus. Cair em pecado, levantar com mais ainda. Porque caiu mais pecado ainda, porque enganou ele mesmo.
E uma situação, eu estava no Rio de Janeiro, orando numa campanha, e chegou um abençoado assim, e olhou para mim, eu orando pelo povo. Ele disse assim: o senhor quer que eu caia, ou o que o senhor quer que eu faça? Eu digo: ó, se você falar de novo, você vai cair, porque eu vou lhe dar um urro. Você está pensando que eu sou o quê? Eu não estou aqui brincando, não. E o senhor faz favor de se retirar agora, antes que eu te ponha para fora. Verídico, isso aconteceu comigo. Está acostumado a fazer festa. Nem sei porque eu estou falando, mas Deus está mandando falar isso. Queridos, nós temos que ter autenticidade. Deus é assim. Agora, ser autêntico não é fácil. Sabe por quê? O autêntico custa mais caro. Autêntico exige mais cuidado. Autêntico tem que ter nota fiscal. Autêntico tem que pagar imposto. É muito mais caro. E às vezes as pessoas saem pela tangente, mais barato. E você pode se perder. Quantos pode dizer amém? Ouvirão talvez. Versículo 4. Então Jeremias clamou, aliás, chamou a Baruque, filho de Neri, escreveu Baruque. Aí versículo 5, Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado. Versículo 6, entra pois tu. Versículo 7, pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho. Olha o que ele disse. Pode ser. Por que eu estou querendo frisar um pouquinho isso aqui? Querido, quantas vezes você desiste da sua vida cristã porque você acha que as pessoas não querem e você pensa que é você que é ruim? O que está dizendo aqui? Eles poderão não aceitar. É um direito que eles têm. Não é isso que Deus está falando através de Jeremias? E impressionante aquele que você pensa que vai aceitar o que menos aceita. É impressionante isso. Às vezes você fala para quem que você pensa que não vai, é esse que quer. Por quê? Deus sabe fazer isso. Então disse ele para Baruque: Baruque, não se preocupe se alguém falar que você é mentiroso, que não foi nada disso, que Deus não quer. E tinha um tal de Passu, se você estudar aqui, um tal de Passu, o profeta Passu era uma paçoca de problema. Eu nunca vi tanto problema. Esse homem só profetizava contra a palavra de Deus. E o povo acreditava em quem? Passu. Você já estudou Jeremias? Estuda para você ver. Esse Passu foi um processo na vida de Jeremias, falso profeta. E Jeremias profetizava a escravidão. E sabe o que ele falava? Você vai ser abençoado, Deus tem bênção para você. Isso não vai acontecer. Passu passou, e Deus fez aquilo que Jeremias falou. Sempre vai ter um abençoado para dizer: não, cuidado com esse bispo aí, esse bispo fala muito duro. Esse bispo, meu irmão, você vai ouvir a verdade. Em nome de Jesus, vamos continuar falando o que está escrito. E deixa os passu por aí, vamos passar. Sempre tem um passu na vida, né? Você fala: meu irmão, se santifica. Não, que isso, rapaz, não é assim. Precisa desse sacrifício todo. Não, Jesus já fez o sacrifício, já foi tudo para a cruz, é o passu. Depois estude Jeremias. Amém, gente? Vamos só falar mais um pouquinho aqui. Lucas. Tocou aí a sineta aí. Para terminar. Já cansou aí, gente? Está cansado? Fala isso não, senão eu vou embora, hein? Ô glória! Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. Vamos terminar aqui, né? Lucas capítulo, eu não falei não, 4. Versículo 14. Quando estou entendendo, diga amém. Diga: sai da minha vida, Passu, em nome de Jesus. Então, pela virtude do Espírito Santo, versículo 14 de Lucas 4. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou para ler. E foi-lhe dado o quê? O livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor.
E encerrou o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Por quê? Porque todo mundo esperava um discurso. Ele leu profeta Isaías. Nós gostamos de discurso. Quem não gosta de um discursozinho, de uma historiazinha, uma orientação, uma ilustração? Tem gente que só prega ilustração. Não sou contra a ilustração, mas tem gente que prega ilustração e ilustra com a palavra. Tá vendo? Então o que eles queriam ali? Ouvir outras coisas. Ele não queria ouvir Isaías. Mas o que Jesus fez? Leu. Diga, leu. Amém. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Ler a palavra. Sempre. Ouvir a palavra, estudar a palavra, comparar. Não tenha nada fora desse livro, porque este é o livro da palavra de Deus. Amém, queridos? Diga, a palavra de Deus, ela tem que estar guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Vamos ficar em pé, por favor. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Eu quero que você pense um pouquinho. Eu sei que Deus falou de várias formas para nós nessa noite. Mas quem sabe que há algumas coisas na sua vida que você pactuou com Deus. Você fez promessa. E foi selado, e foi pactuado, foi contratado. E você não está cumprindo. Qual é a solução? Só tem um jeito, ou fazer, ou se arrepender e pedir perdão. E sair disso, não pode ficar assim. E começar a fazer certo. Porque Deus, Ele é justo. Por isso Ele é justiça. E eu quero que você pense nisso agora. Pai, nós precisamos do Senhor. Precisamos totalmente do Senhor em nossas vidas. Nós somos necessitados, Senhor, e quando nós olhamos para a Tua palavra, nós trememos. Porque não é fácil. Somos pecadores. Somos mínimo. Somos nada na Tua presença. Mas Tu és Senhor, Tu és Deus. E Tu és um Deus, Senhor, que não veio para condenar, mas o Senhor veio para restaurar, restabelecer aquilo que estava perdido. E o Senhor veio para condenar o erro, o pecado, a maldição. E nós declaramos em nome de Jesus que esta noite o Senhor encontra liberdade em nosso coração. Pode falar, pode agir segundo a Tua vontade e o Seu querer em nossas vidas. Senhor, nós declaramos nesta noite que tudo aquilo que foi pactuado pelas nossas vidas, talvez você tenha esquecido, e tem dado o Senhor liberdade a demônios. Senhor, que venha agora a nossa lembrança. Nós queremos resolver. Não queremos ficar com pendência. Não queremos ficar ligado com nada no Egito. Assim como fez aquele povo, Senhor, que calçou a sandália do pecado, da mentira, da incredulidade, e precisaram tirar aquela sandália para entrar na terra prometida. Senhor, nós queremos trocar a nossa sandália, queremos trocar a nossa vestimenta, queremos trocar e queremos ser novos, queremos ser diferentes, queremos viver uma vida diferenciada, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. E eu clamo agora, Senhor, faça de nós, Senhor, segundo a Tua vontade. Quebranta, Senhor, o coração, quebranta nossos corações, nos leva, Senhor, a dimensões maiores. Queremos conhecer, Senhor, cada dia mais a Tua vontade e a Tua verdade, porque a Tua verdade prevalecerá. A Tua verdade prevalece. Pai, em nome de Jesus eu oro, e eu peço agora, Senhor, que a palavra do Senhor entra na profundidade da nossa vida. Vá lá na divisão da alma e do espírito, e arranca, Senhor, todo tumor, e arranca toda dificuldade, toda limitação que foi construído, Senhor, por palavras erradas, por pensamentos errados, por profetas falsos, palavras que não vieram do Senhor, que penetrou, que ficou gravada. Senhor, nós fazemos desaparecer, nós fazemos apagar
tudo aquilo, Senhor, que tem nos gerado, Senhor, limitações, e nós queremos ter liberdade, porque Tu diz na Tua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero, Senhor, a plenitude da liberdade. Eu quero a plenitude, Senhor, da liberdade, em nome de Jesus. Eu quero que você ore agora. Você começa a falar com Deus. Diga: Deus, se tem alguma coisa na minha vida irresolvida, que eu não consigo realizar, eu estou falando, estou dizendo, mas não realizo em mim mesmo. Senhor, quebra agora. Vai dizendo: quebra, tira aquilo tudo que é empecilho, que tem limitado o Senhor mover do Teu sobrenatural. Diga para o Senhor, em nome de Jesus. Deus, vem agora, Senhor. Vem agora, Senhor, tocar. Vem agora, Senhor, fazer resplandecer a Tua glória. Como diz Tua palavra, Senhor, que quando chegaram Moisés e Arão, chegou diante do Senhor, a Tua glória era vista, a Tua luz era como a luz do meio-dia. Senhor, que a luz do Teu Espírito raie agora, que venha agora, Senhor, na vida de cada pessoa que aqui está, e que tudo aquilo que estava escuro, seja agora, Senhor, clareado pelo Teu poder, Pai. Tira agora, Senhor, toda mancha, todo mal, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado contra a vida do Teu filho, Pai, da Tua filha, dos Teus filhos. Nós clamamos em nome de Jesus. Venha, Pai, vem em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és o Senhor da glória. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu libero o meu ser para o mover do sobrenatural do Senhor. Eu te peço agora, Espírito Santo, se há algo em mim que eu nem conheço, que foi feito, que foi pactuado, que eu ainda não conheço, eu quero agora declarar que a luz do Senhor chega, penetra, vai até essa área e seja revelado. Eu quero expor agora todas as obras de Satanás, porque o Senhor Jesus veio para destruí-las, e em nome de Jesus é destruída agora todas as obras malignas que foram construídas na minha vida. Em nome de Jesus eu profetizo agora: sai, em nome de Jesus. Eu sou livre pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu sou livre. Aplauda o Senhor, declare isso aplaudindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Preciso Amém. de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu,
misericórdia, sim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso, não vale a pena estar aqui. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso